Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DoseCast. Hoje o 11º episódio. E com uma personalidade de conhecimento nacional, uma pessoa querida em todo o mercado e conhecida, não é isso? E hoje quem está falando aqui com vocês sou eu, Tiago Dose, estou ao lado do meu irmão Max Dózia. Vamos apresentar, né, Max? Essa personalidade. Uma lenda do mercado securitário, né? Que está aqui nos presenteando no 11º episódio, né? O nosso amigo lá. Ó, você tá entregando. Opa, já. Quem é? Vamos lá anunciar. Max. Mas antes de anunciar, vou falar um pouquinho para dar um mistério, né? Ele tem quantos anos de mercado, Max? 40 anos de mercado. Mas tem gente que tem 40 anos de idade, mas de mercado é difícil encontrar, né? Vai 40 ser muita anos. História, né, Tiago? E ele é da onde? Não, ele não é. Não é. Não é. Ele é do Brasil? É DNA brasileiro. Mas a companhia que ele trabalha. Aí sim. Então bora anunciar pra vocês essa figura ilustre que tá assim, abrilhantando ainda mais. Já passaram diversas personalidades aqui, mas hoje eu me sinto realmente honrado em tê-lo aqui. Já é difícil, né? Ele tava de passagem aqui em Aracaju, né? E aí a gente tem que... Aí solicitamos lá, olha, não, vamos lá, vamos participar. Ele de todo coração veio aqui participar conosco, nos dá essa honra de estar aqui presente, né? Prestigiando o nosso DoseCast, né? Que com certeza vai bombar, né? Da audiência dele também, né? Aí. Nas redes sociais. Vamos anunciar, Tiago. Bora. Quem já está se sentindo em casa. Quem é? Marcos Kobayashi. O nosso querido Koba. Muito bem-vindo. Agradecer vocês, né? É uma oportunidade super importante, né? Falar com o público da DoseCast, porque aqui a gente fala não só com os corretores, a gente fala com o mercado, mas sobretudo a gente fala com os clientes também, né? Então é um momento importante para a gente bater um papo sobre o mercado securitário. Maravilha, Koba. Muito bom, né, Tiago? Que felicidade. Uma honra estar aqui em Aracaju e estar aqui no nosso DoseCast, né? Nós sabemos da sua história, sua trajetória, que muito nos honra estar aqui. E vamos conhecer um pouco mais, né, do Koba, né? Bora Koba, lá. E pelo apelido já dá para entender quanto você é próximo, como você gosta das pessoas, já é próximo às pessoas, próximo dos corretores. Todo mundo, tanto os corretores do Brasil lhe conhecem, dada essa proximidade, né? Independente de... Até os concorrentes, né, digamos assim, lhe conhecem muito bem. Então seja bem-vindo. Eu queria saber um pouco dessa pequena trajetória de 40 anos de seguros. Diretor, varejo e vida nacional da Tóquio Marine Seguradora. É verdade. É isso aí. Bom, vamos lá. São 42 anos. Eu comecei em 84 no mercado securitário, né? Comecei lá numa empresa de planos de saúde. Acho que boa parte das pessoas nem chegaram a conhecer a Golden Cross. Sim. A Golden Cross foi comprada ali onde nasceu o Saúde Bradesco, né? Então o Bradesco fez a aquisição da carteira de planos internacionais e aí eu ingressei no mercado segurador. Foram anos de Bradesco, depois para a Cigna Seguradora, uma companhia americana que não está mais no país. Saí de lá, fui para a antiga AGF, hoje Grupo Allianz, né? De lá fui para uma corretora, portanto já trabalhei do lado de vocês, 5 anos numa corretora, né? Estruturando ali uma área de benefícios, depois fazendo toda a parte de ramos elementares, e assim um trabalho que para mim foi um dos mais importantes, um dos pilares mais importantes, porque hoje, baseado no que eu faço, do que eu tenho de entendimento, eu consigo ter essa visão do lado de lá, né? Então para mim foi muito importante. Saindo da corretora, aí é uma história de 27 anos. Eu entrei na Real Seguros como gerente de produto para montar o produto Seguro Saúde da companhia. Dali, da Real, eu fui para da área de produto, fui para a área comercial e da área comercial adquirida pela Tóquio Marine, empresa que eu estou até hoje. Aí já foram algumas passagens como regional, São Paulo capital, como diretor de vida, né, comercial de vida, foram quase de 2014 até agora, então 12 anos dentro da carteira de vida, que continua comigo, né? E 2 anos atrás, no início de 2024, assumi a área de varejo da Tóquio Marine, área onde eu posso ter o prazer de atender corretores como a Dose. Opa, muito bom, né, Tiago? E aí a gente fica pensando um pouco, né?
com relação a essa sua trajetória no segmento de vida. Porque o ramo de seguro de vida é um ramo muito desafiador, né? Desbravador. E você, além de atuar, de desenvolver todas as suas habilidades no ramo de seguro de vida, também você contribui com o nosso mercado, também não ser lá do Clube de Seguros de Pessoas lá de São Paulo, né? Clube de Vida em Grupo de São Paulo. Isso. CVG São Paulo. Isso. Eu queria saber um pouquinho também dessa sua história com relação ao seguro de vida, essa sua identidade, né, que tanto aproxima os corretores que querem atuar no ramo de seguro de vida a Tóquio Marine. Então, na verdade, essa história começa lá em 84, porque eu entrei no mercado de benefícios. Então, eu comecei trabalhando com saúde, né? Aí, durante essa jornada, encontrei muitos profissionais, formei muitos amigos, né? E tive a oportunidade de ingressar no Clube de Vida em Grupo através de um trabalho voluntário. É um trabalho que vocês praticam, né? Muitos corretores que são pró-mercado praticam, para a gente desenvolver essa carteira. E quando a gente começou a falar de seguro de vida, quem imaginava lá em 84 que hoje ela seria a maior carteira em arrecadação do mercado, superior ao que é o saúde, superior ao que é o automóvel, né? Mas nós não imaginávamos isso lá na década de 80, 90, né? E isso aconteceu ali de 2019 para cá, né? Então, muita gente diz, o seguro de vida bombou a partir da pandemia. Não, ele foi sendo construído ao longo desses anos, né? Uma carteira sólida, recorrente, né? São clientes que compram um produto, não é um produto de renovação anual, é um produto de renovação contínua, automática, né? Ninguém compra um seguro de vida para abandonar no primeiro mês, no segundo mês, há uma programação, né? E aí, quando eu entrei no Clube de Vida em Grupo, eu entrei para contribuir ali dentro de uma diretoria de relações com o mercado, depois fui para uma vice-presidência, assumi a presidência do clube e hoje passei pelo conselho e hoje eu sou só um contribuinte lá do clube, mas com muito orgulho, porque realmente tem algumas entidades no Brasil espalhadas que falam, uma delas que está se tornando agora um instituto, que é o MVP, é o Minha Vida Protegida, né? Mas tem um clube de pessoas, tem um clube de vida, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná e tantos outros que contribuem para essa cultura, para que a gente possa levar mais conscientização, mais aculturamento, não só para corretores, mas para a sociedade. Então, essa passagem para mim, Max, foi muito importante para que eu pudesse, além do meu trabalho de Tóquio Marine, eu pudesse também transmitir muito conhecimento, muita informação, muito conteúdo para a sociedade. Você se tornou uma referência para muitos corretores, inclusive para mim. Opa! Né, diante do trabalho que você desenvolveu no ramo de seguro de vidas. Eu sou oriundo do Vida, também comecei com vida individual, né? Seu Carlos é o nosso pai, que também atua e sempre desenvolveu um trabalho em vida em grupo, né? Que a gente trocou muita figurinha e a gente observava sempre uma grande dificuldade do mercado, principalmente por parte dos corretores, em querer abraçar. Então a gente se sentia assim até um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Porque, poxa, Dózia quer focar no vida, muitos corretores questionavam, porque o Dózia trabalha com vida, enquanto 90% dos corretores trabalhavam com automóvel. Isso. E a gente observava naquele momento que existiam corretoras de vida especialistas e as corretoras de automóvel não tinham muito interesse em trabalhar com o seguro de vida. Então, tinham dois paradigmas a ser quebrados. Primeiro, da consciência das companhias seguradoras que trabalhavam com auto e com RE, a querer também desenvolver uma atuação diante do segmento de vida. Depois dos corretores que vendiam 99% de seguros de automóvel a quererem também vender o vida. Então, eu acho que você teve esses dois desafios. E falando agora um pouco de Tóquio Marine, qual é o reflexo desse seu desafio na realidade atual, diante dos números? Quantos corretores hoje que não vendiam vida, que vendem vida? Como foi que o Coba contribuiu com essa operação? E qual é a realidade dos números hoje, falando de mercado, né, Tiago? De vida, né? Mudar a cultura não é fácil, né? Acho que é um trabalho realmente de contínuo, né? Sempre para a gente poder mudar. Quais foram as ações que foram adotadas, né? Eu acho que bater na porta dos corretores, acho que todas as companhias devem fazer isso, né? Olha, vamos lá, vamos produzir, né, um novo produto, são produtos diferentes, né? Mas a gente sabe que a Tóquio fez algo diferente, que foi liderado por você nessa história, e a gente queria saber qual foi esse segredo de transformar, né,
aqueles números que eram muito pouco significativos para hoje tão importantes na companhia seguradora? Você pode dizer o segredo? Não primeiro não é segredo nenhum, né? Eu acho que quando a gente quer contribuir para que o mercado cresça, não pode ter segredo, né? Você não pode ter receio de uma concorrência, você não pode ter receio. Quando eu falo do Minha Vida Protegida, é um grupo de corretores que trocam informação entre si. Práticas de venda, argumentos, né, tratamento de objeções, materiais valiosos, eles trocam entre si. São concorrentes? Não, mas ali cada um dentro da sua região, praticando dentro do seu público-alvo, né? Então, do nosso lado segurador, eu acho que também tem que ter essa mente aberta, né? Algumas coisas eu julgo importante quando eu iniciei essa jornada dentro do Vida. Nós éramos uma companhia não reconhecida como companhia de vida, a gente tinha companhias específicas, monoprodutos, focadas ou no vida, odonto, algumas vendiam previdência, né? E aí, como é que a gente consegue se inserir num caminho de corretores que não queriam ouvir de vida, o cara do automóvel, o corretor do transporte, o corretor de um ramo mais específico, mas de fato não queria. E quando você ia para os corretores de benefícios, você falava, bom, esse cara vai falar de benefício. Não, ele vendia o saúde e não vendia o vida também. Bom, nós fizemos um produto que chegou para, então, ter uma contribuição muito forte da parte técnica, né, oriunda ali do desenvolvimento de coberturas, de serviços, e a gente fez algumas coisas. Uma delas foi tentar facilitar a vida do corretor, que tinha que ir na casa do cliente, pegar uma DPS assinada, carimbo, assinatura, aquelas coisas todas, né? E a gente foi a primeira companhia, de maneira pioneira, lançar a teleentrevista. Então, a partir daquele momento, a responsabilidade de coleta de uma informação de saúde, imagina que a gente não estava nem na LGPD, né? A gente nem tinha chegado a essa lei. Naquele momento, a gente já queria tirar um pouco dessa responsabilidade do corretor de ter essa tratativa um pouco mais delicada com o cliente, né? Então, isso foi muito importante, isso já colocou a gente numa posição diferente, chegando para o mercado com uma novidade, com um posicionamento mais prático, tirando essa sobrecarga. Os grandes centros, eu acho que mesmo Aracaju não é diferente, se você sai para uma visita, para vender um seguro de vida e para num prédio na Avenida Paulista, uma hora é 50, 60 reais de estacionamento. Se você for pegar um Uber para um lado ou para o outro, você vai gastar 100, 100, não paga a comissão de visitar, às vezes, um determinado cliente, né? E a gente, hoje em dia, a gente precisa ter essa praticidade. Então, a teleentrevista foi o início. Então, não estamos falando nem de produto. A gente só está falando de acesso, né? De tranquilidade, tecnologia. E isso a gente começou em 2017, tá certo? A partir dali, a gente também implantou algumas diferenças dentro de produto. Então, coberturas. E a gente começou a falar, na minha cabeça, a grande restrição da sociedade o seguro de vida nunca é para mim, é sempre para o outro, né? Pô, mas peraí, o outro é quem você ama? Então não é o outro, né? A gente precisa tratar isso de uma maneira mais direta, né? Então, mesmo a cobertura, falando da cobertura básica, que é a cobertura de morte, né? Só que a gente começou a olhar e falar, cara, o nosso cliente não está entendendo. Uma invalidez é para ele, uma doença grave é para ele, né? Uma diária de incapacidade é para ele. Como é que o seguro de vida, ele está pensando no outro, né? E aí a gente começou a falar sobre as coberturas em vida, né? Nada que já não tivesse sido dito, mas a gente começou a usar ferramentas poderosas, né? Redes sociais. A gente começou a falar de V de vida, né? Então tem um V que é de vida, vida para o mercado, mas quando a gente faz assim, todo mundo fala, não, é o V de vida da Tóquio, né? Mas eu até hoje nos congressos, né, quando tá lá na Tóquio faz assim, todo mundo lembra V de vida. Exatamente. Aí tem gente que às vezes vai tirar uma foto com a gente que abaixa a mão, né? Opa, eu não posso. Mas isso foram marcas que foram criadas e a custo zero. Eu falo assim, o que é um V de vida? Um sorriso, uma foto, acabou, rede social, e a gente está divulgando, conscientizando, aculturando, que as pessoas se acostumem a falar de um produto que era um tabu, falar de morte é um tabu, falar de deixar dinheiro para o outro era um tabu, né? Então, isso
para nós foi um caminho. Então a gente, a partir de um produto, a gente começou a levar informação, a gente começou a tirar isso de um lugar comum, de falar de coisas pesadas, mas falar de maneira leve, de maneira consciente, né? E um terceiro passo foi, aí a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. O que nós imaginávamos, Max? Que o nosso produto é um bom produto e que o corretor especialista de vida é que iria vender. Então eu fui buscar os corretores que não operavam com a TOC. Por quê? Porque ele só trabalhava com automóvel, né? O nosso público era o cara do automóvel, do residencial, do empresarial. E o cara do vida, ele estava nas outras companhias. Então eu comecei a trazer eles para cá. Primeiro momento, zero. Ninguém, não, esse produto não é para nós, é melhor o outro, tô acostumado, já tenho uma carteira. E aí a gente percebeu um dado muito importante, que é corretor que começa a vender vida, ele é fiel, ele escolhe um produto, escolhe uma companhia e ele segue. Não é o multicálculo do automóvel. E que vença o melhor. E que vença o melhor preço, muitas vezes, né? É um trabalho de consultoria, né? Ele tem que ter toda uma retaguarda de segurança para entregar realmente aquilo que ele compromete com o cliente. E que ele acredita, né? Então, a partir dali também, um dado que para a gente foi interessante é que nós começamos a ter vendas nos corretores de automóvel. Por quê? Porque eu passei a conscientizar esse corretor, ele começou, é difícil vender o vida. Aí a nossa equipe de consultores começou a ajudar, a apoiar, levar não só aqueles treinamentos antigos que falavam morte natural, morte acidental, invalidez, o que é. A gente começou a falar sobre objeções, sobre os argumentos de venda, né? E aí os corretores começaram a sentir facilidade. Daí eu vou pular, para a gente não esticar essa conversa demais, né? A gente pula de 0, né, de venda de vida, para depois 20% dos corretores da Tóquio vendendo algum produto de vida e chegar nos dias de hoje com 67% da nossa base de corretores com pelo menos uma apólice ativa. Né? E hoje os produtos é seguro viagem, né? Tem seguro AP, tem seguro turista, né? Então a infinidade de produtos hoje que a Tóquio disponibiliza nesse hoje momento. Você percebe o seguinte... o quanto é importante, se a gente tiver oportunidade, depois eu falo, né? O quanto é importante você ter o especialista. A TOC é uma companhia multiprodutos, a TOC é uma companhia que tem mais de 90 produtos, mais de 120 serviços, mas que, acima de tudo, ela tem o comercial, que é o grande, o gestor da conta de uma corretora de seguros, né? Mas na dificuldade, e eu imagino do nosso lado, vender 90 produtos não é fácil. Pensa só, Max, como é que eu falo num dia de automóvel, residencial, produtos pessoa física, vida individual, e no outro dia eu estou falando de garantia, de RC, transporte, garantia, de E&O e cyber, né? Então, às vezes o linguajar é diferente, a gente não fala mais de S franquia, a gente fala de tomador, né? A gente fala de cláusula, sei lá, o step-in, por exemplo, de uma cláusula de retomada, né? Então são assuntos muito diferentes de serem conduzidos, né? Então a nossa equipe começou a levar um pouco desse trabalho do generalista e começar a encaixar os especialistas, né? Então, o corretor que não tinha a prática de oferta passou a ofertar. O corretor que tinha um pouco de insegurança passou a ter apólices ali com frequência e com remuneração, inclusive, frequente, né? Então, isso é importantíssimo para a sustentação do mercado. Então, você atribui que, na verdade, esse sucesso da comercialização de seguro de vida é realmente da consciência dos próprios corretores. Já começa por aí. Então, isso pode se concluir, né, que as pessoas não contratam mais seguro de vida porque não lhes são ofertados? Vou te fazer, já me deixou mais, né? Eu vou te devolver como uma reflexão, né? Hoje você olha para uma carteira da Tóquio, e não é diferente em outras companhias, eu encontro lá CPFs e CNPJs que possuem 5, 8, 10 ou mais seguros com a Tóquio Marine. Adivinha? Lá dentro você vai encontrar 5, 6, às vezes mais corretores.
para o mesmo cliente. Então, o cliente comprou um Vida, um residencial, um ou dois, três automóveis com a gente. Às vezes, o próprio automóvel é feito com um corretor diferente. Ele fechou o automóvel 1 com um corretor, o automóvel 2 com outro corretor. A pergunta a reflexão é, por quê? Né? E muitas vezes, essa é uma tecla que eu sempre falei, e você comentou agora, que é a oferta, né? E é verdade, porque quando você pergunta para alguns clientes, você fala assim, poxa, Max, por que você não comprou o Vida comigo se o automóvel... Eu falei, mas nem sabia que você vendia Vida, né? O cliente responde isso. Né? Então a gente percebe que um pedaço disso, e por isso que eu deixo isso como reflexão e não como uma afirmação, mas muito disso eu compro porque eu não sabia. Eu compro porque eu não enxergo você como especialista. Eu sei que você vende todo tipo de seguro, mas eu acho que você não vai me atender bem no Vida. No automóvel tudo bem, mas no Vida não. Né? E a responsabilidade aumenta por parte do corretor. Nós tivemos um episódio aqui com o nosso amigo Antônio Daniel, onde ele trouxe um storyteller formando que tinha um cliente que fazia o seguro do automóvel com um determinado corretor, né? E o cliente chegava para a esposa e dizia, todos os meus seguros é com ele. Se um dia não estiver aqui, procure ele que ele vai resolver tudo. E ele faltou. Aí a cliente chegou lá, a cliente na esposa, né, do falecido, né? Questionou, não, e o seguro de vida do Antônio? Ele, seguro de vida. Não, ele não tem o seguro de vida. Mas ele não tem porque ele não quis ou porque o senhor, quanto corretor dele, não ofereceu. Aí vem aquela reflexão e a responsabilidade moral e social que os corretores hoje devem ter com relação à oferta do seguro de vida. Né? Isso nos traz essa realidade tão forte. E principalmente agora, depois desse momento que nós vivenciamos de pandemia, né? Pós-pandemia, que tiveram coberturas que não existiam diante da Covid, né? A Tóquio, eu sei que ela desenvolveu um trabalho de garantir essa cobertura de Covid. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E também, qual o seu sentimento diante da consciência hoje, agora falando para os nossos clientes, do consumidor, da importância de se ter uma apólice não mais de seguro de vida, e sim, como nós estamos costumando dizer, em prol da vida. Isso aí. Dois pontos muito importantes, né? Quando a gente fala de proteção securitária, nós temos que ressaltar o quanto esse mercado é responsável, né? Responsável através de reservas técnicas, isso regidos por órgãos governamentais, isso regido com regras muito severas, muito rígidas, né? Portanto, tem uma frase de corretor, né? Seguro só com corretor de seguros, mas eu reforço que seguro só com seguradora, tá certo? Então, tem um trabalho muito forte sobre isso. Não há problema, a lei da concorrência ela existe e está aí para ser desbravada. A questão as regras têm que ser as mesmas. O cliente tem que ter a consciência que ele está comprando um seguro de uma seguradora ou de uma APV, por exemplo. Né? São produtos diferentes, ninguém está dizendo que é melhor ou pior, mas são diferentes. Né? Então, esta consciência é que o cliente tem que ter. E aí eu vou para o lado do cliente, que é a sua segunda pergunta. Só fechando, né? Então, não só a TOC, mas várias companhias do mercado, pouquíssimas delas, raríssimas delas, não fizeram a cobertura da indenização por morte decorrente de Covid. A grande maioria indenizou. Só qual que era o grande problema na época? Quando você indeniza o primeiro sinistro, quando você topa pagar o primeiro sinistro, você não imagina onde isso vai terminar. E a gente imaginava que podia ser 3 meses, 6 meses, nós ficamos 2 anos em Covid, e até hoje a gente, que agora não é tão difundido, né? Não é tão divulgado. Mas vocês lembram que os jornais traziam diariamente a quantidade de mortes. Nossa. Todos os dias aquilo entrava ali no seu jornal, informando a quantidade de afetados ou dos que tiveram morte por Covid, né? Então esse é um ponto. Mas vamos lá para o outro lado. O outro lado eu chamo de proteção e planejamento financeiro, né? E aí vou abrir uma outra brecha, né? Porque eu falei do especialista, vou abrir um outro ponto. Quando o corretor, a gente fala que tem um corretor especialista em um determinado produto. Eu,
O meu cliente é o corretor. Então eu digo que a Tokio Marine quer ser especialista no corretor de seguros. E por que quer e já não é? Né? Porque esse é um mundo em constante movimento. Então o tempo todo eu estou aprendendo o que vocês estão fazendo. Né? Agora mesmo a gente está num momento que os corretores estão indo para o lado de consórcio. Né? Que não é um produto securitário, né? Mas é um produto financeiro, um produto que está na prateleira dos corretores. Ok, eu aqui do meu lado eu tenho que me readaptar para entrar no mundo de vocês, perfeito? Muito bem. Quando a gente chega no cliente, então eu digo que os corretores eles têm que ser o especialista não de um determinado produto, mas de cliente. Por quê? Você, a partir do momento que você conhece, ele tem 20 anos, 25, ele casou, ele teve filho, ele comprou uma casa, financiada ou não, ganhou uma herança. Como é que foi essa herança? Teve ali o pagamento de algum determinado imposto. Né? E aí tem um amigo nosso, corretor de seguros, né? Que outro dia ele fez um comentário, ele falou assim, poxa, por que o corretor não pede o imposto de renda do cliente? Né? Aí todo mundo, eu não peço, né? A outra, eu também não peço. Então, mas o imposto de renda significa confiança. Mas ninguém vai te dar um imposto de renda, ninguém vai revelar o quanto tem, o quanto ganha, se ele não tiver uma contrapartida. Né? Mas você, provavelmente, entrega o seu imposto de renda para o seu contador. Concorda? Porque ele vai lá fazer o melhor planejamento para que você tenha uma redução na carga de impostos. Né? Muito bem, o corretor já tem tudo isso na mão. Porque o corretor que entende de cliente tem ali uma informação de tudo que está dentro da vida financeira desse segurado, ele pode, a partir dali, falar sobre previdência, né? Os 12% que ele pode abater no imposto de renda, e muita gente não faz uso disso. Né? Ele pode olhar para um camarada que acabou de casar, então, seguro da residência, teve um filho, seguro de vida, ele tem que olhar para a vida dessa criança pequena, né? Como é que ela sobrevive na falta do pai ou da mãe? Como é que é a vida dela lá na frente, quando ela tiver um curso superior, né? Uma faculdade, uma pós, uma MBA, como é que isso se sustenta? Né? Então perceba que o corretor tem na mão, quando sabe da vida verdadeiramente, né, do cliente, ele sabe o seguro do veículo, da casa, da responsabilidade civil, da empresa que tem e das necessidades. Né? Portanto, hoje um corretor não ter essa anamnese do cliente, para mim é o maior problema do mercado. Ele fica focado em produto, não foca o cliente, portanto ele só vende um produto. A maior parte dos corretores só vende um produto. Fantástico essa pérola que você nos deu com relação ao corretor de seguros não se tornar um vendedor de produtos e sim ser um especialista em cliente. Né? Diante desse cenário, a gente puxou para o corretor, mas agora puxando também para o cliente. A gente sabe que a gente está aqui com o DosaCast, um dos motivos desse canal realmente é aculturar a sociedade, trazer informações que possam desenvolver o nosso mercado, contribuir com os colegas corretores, seguradores, em um contexto geral, baseado na educação, na formação. Mas a gente entende ainda que existem muitos seguros, e agora falando com o nosso diretor nacional, né, do varejo, que são obrigatórios, estão na prateleira das companhias seguradoras, e muitos clientes não contratam. Né? Eles não fazem seguro de incêndio, seguro de condomínio, dentre diversos produtos que são obrigatórios, eles não contratam. Como a gente poderia desenvolver algum trabalho de conscientização, ou será que é de fiscalização? Qual é a visão hoje do nosso diretor, Oba, com relação a esse cenário ainda de poucos imóveis, poucos seguros obrigatórios não estarem sendo contratados por parte do consumidor? E como atingir, né, Max, a população de uma forma mais varejo, né? A gente vê hoje as lojas, né, hoje faz um papel, né, substancial na venda de alguns produtos, porque, na verdade, esses produtos são muito pequenos os valores, às vezes, né? Então, inviabiliza até a emissão de um boleto para o cliente pagar para adquirir determinados produtos, né? Você como diretor, né, varejo, né, tendo que chegar tanto a cidades longínquas, né, que de vez em quando não tem esse acesso, como uma população, a parte da população que também não tem isso. Como é que é a sua visão, né? Como a Tokio Marine vê isso, como enxerga isso, porque é muita gente desassistida, a gente sabe da importância, falamos tanto aqui da importância disso,
e tem pessoas que não têm como ter esse acesso. Como é que a Tóquio vê isso? Né? Como o Kobayashi também, né? Como especialista dessa segmentação, vê como a gente vai chegar a esse público. Se é culpa do papel do corretor, se é questão de tecnologia, se é, fazendo meia-culpa no caso, a seguradora que não está desenvolvendo campanhas de conscientização, chegando através dos mais diversos meios de comunicação a toda a população. E até, Max, antes a gente tinha um seguro muito importante no país, que era o DPVAT, né? E nem isso a gente tem hoje. Então, imagine quanto, né, o DPVAT indenizava, né, por ano. A gente sabe que é muito volume, muito grande. E hoje já nem existe isso, né? Ou seja, então, a população, acho que se a gente fosse fazer um estudo social, está sofrendo com isso, né? Porque poderia ter uma mínima proteção. A gente não vê que hoje a gente estava até fazendo uma reflexão recente que o número de acidentes automobilísticos tem crescido, né, formidavelmente. E assim, essas pessoas, como é que estão essas pessoas, né? Sem o devido amparo. Então a gente se sente um pouco responsável por isso, mas a gente também depende da companhia seguradora para que tenha produtos que cheguem a essa população. E aí eu queria entender na visão, né, na sua visão, de como isso pode ser possível. Rapaz, dá pra gente falar 1 hora só desse assunto, mas vamos tentar separar em algumas partes, né? Primeiro, por princípio, eu não gosto de seguro obrigatório. Por princípio, né? Eu acho que quando você faz uma coisa obrigatória, você compra de mau gosto, você entende, paga, bota aquela pólice, se é que recebe uma pólice, bota ali numa gaveta, nem lembra que existe e tal, né? Assim como eu também acho que coisas que vão, entre aspas, de graça, não são valorizadas, né? Basta você ver a quantidade de serviços, assistências que você tem em cartão de crédito, em lojas de sei lá eu o quê, né? E você nem lembra. É tanta coisa que você tem direito, mas você não lembra, né? Então as coisas mais eficientes são aquelas coisas que começam a te dar alguma visibilidade, algum resultado, algum retorno, né? Então, se você olhar a história, quando você começa a olhar para o próprio seguro de automóvel, muitos clientes quase não pensam na colisão. Ele pensa, poxa, peraí, se eu perder o carro, essa é duro. Mas você concorda que o carro é uma perda já com valor definido, né? Quando você vai comprar o seguro, o seguro de automóvel, você olha muito para assistência, você quer saber do guincho, você quer saber do pneu furado, né? Esse tipo de coisa. Então, mas a gente teve que ir para esse lado, né? Porque só vender, a gente está falando sobre seguro de vida, né? E falando de morte, não. O seguro de vida tem validez, você já pensou em você mesmo, né? Você já pensou na diária de incapacidade? Muito bem, no automóvel a gente falava da coisa, não, mas eu dirijo bem, faz 10 anos que eu não bato o carro, tal, né? Talvez aí se eu perder o carro, mas se você perder o carro, você sabe quando? Aí daqui a pouco, nem isso o cliente, aí a gente começou a falar do quê? De assistência. Vai para o residencial? Assistência. Você vai para o Vida? Assistência. Nós estamos falando de telemedicina no Vida, né? A gente está falando, vendendo consulta médica, personal trainer, né? Fisioterapeuta, nutricionista dentro do seguro de vida. Então percebe que eu tenho que chegar no cliente para que ele entenda um pouquinho o valor do seguro. A partir dali ele vai para a cobertura principal, tá certo? Mercados. A gente, de um lado, tinha o seguro viagem, que não era vendido por seguradoras, não era vendido por corretores. A gente tinha empresas de assistência que vendiam. E até ontem, um corretor que estava numa apresentação conosco, ele falou, e detalhe, nem a parte de risco estava ali dentro, era assistência, né? Então hoje o nosso produto é um produto muito mais completo, né? E aí basta você ver o crescimento percentual do seguro viagem no Brasil, com as seguradoras, ele só vai dobrando, porque é um produto que todo mundo já enxergou o valor. É um produto, outra linha para ficar para uma outra conversa, né? Digital, que muitas vezes o cliente não liga para você entrar lá no cotador, fazer... Não, você manda o link para ele, digita 3 dados, pronto, saiu a cotação, ele fecha e já vai direto a responsabilidade, a atribuição do seguro para sua corretora, né? Então, eu não gosto das coisas obrigatórias, né? E mesmo quando a gente fala de obrigatória, quanta gente não cumpre. E se a gente não tem uma fiscalização efetiva, né, aquele que paga,
se sente lesado, para não usar outra palavra, né? Ele fala, cara, eu pago, o outro não paga, não acontece nada, né? Ele não enxerga aquilo como benefício que ele comprou, ele enxerga como um gasto que ele fez e que o concorrente dele não fez, né? Então, esse é um ponto importante, ele tem que entender que aquilo é um benefício, por mais que quando você pega um caminhoneiro que vai fazer um seguro de vida de 10, 15 mil reais, não dá para nada, mas aquela parte obrigatória, pelo menos num momento de um funeral, vai ajudar a família, né? Só que às vezes nem o caminhoneiro enxerga isso, nem o transportador enxerga isso, né? É importante a gente fazer essa analogia, né, do quanto isso é importante para a operação. Você como transportador, você como empresário, você como industrial, você como lojista, você como corretor de seguros, você não vai parar o seu dia para cuidar de recursos humanos. Então, quando você tem benefícios, né, é a seguradora que vai cuidar disso para você. Né? Tem uma indenização, mas além de tudo, vários desses produtos também tem a parte de assistência, e a assistência funeral é uma das mais importantes. E eu vou te falar, eu vendi durante anos, né, o seguro de vida, a parte do funeral, até um dia que eu tive que usar com um tio meu, né? E sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você fala, pô, como é que eu uso? Para quem que eu ligo, né? E aí liga para uma amiga, né? Conversa, eu vou te ajudar, aí manda lá. Quando a gente teve o atendimento, eu fiquei impressionado. Eu falei, eu não sabia que era de tamanha qualidade a prestação do serviço. Eu imaginei, sabe o que eu imaginei, Max? Eu imaginei o cara da assistência funeral chegar como se fosse o mecânico, vai tratar uma peça. Não, olha, aqui você vai escolher, né, a urna, isso, aquilo. Eu vou deixar vocês à vontade, eu vou ali para um outro canto. Cara com toda a sensibilidade do momento da família, né? E hoje a gente está tão avançado que mesmo numa assistência 24 horas de automóvel, a gente também tem essa parte humanizada. Porque a pessoa está fragilizada, está numa estrada, está perdida, né? Então, eu acho que o cliente ele tem que começar a olhar não para aquilo que ele paga por obrigação, aquilo que realmente ele está contratando e, inclusive, fazer algo maior que isso. Porque, como eu disse, uma apólice obrigatória para um acidentes pessoais de um caminhoneiro não dá para nada. Né? É só obrigação. É só obrigação. Mas oba, né? Oba. Mas eu acho ainda assim difícil a gente chegar. Mesmo que a gente tenha, a gente sabe, você sabe o número limitado de corretores de seguros que nós temos no país, não consegue chegar a todo mundo. Né? Ainda que tivesse todo mundo focado em um determinado ramo, não conseguiria. Então, qual é a medida que você acha que poderia fazer com que a gente chegasse com maior amplitude? Né? Porque a gente não vai conseguir entregar. Eu até compreendo a sua colocação de dizer que o obrigatório não é interessante. Mas olha só, hoje a gente não tem a obrigatoriedade e a gente não consegue chegar a todo mundo. Isso. Quando era obrigado, necessariamente todo mundo que tinha, né, um automóvel, uma moto, que seja, ele tinha aquele seguro e contribuímos para a sociedade com o acesso a esse seguro. Né? Como é que você enxerga isso para a gente poder levar à população essa proteção, mas de uma escala maior? Né? Eu vou até mais longe, Tiago. A gente entende que o seguro ele tem um papel social gigante, né, diante do país, diante da realidade dos fatos. Quando, de fato, uma empresa tem um incêndio e, obviamente, aqueles colaboradores vão ficar desamparados ali ou buscar uma recolocação profissional. Quando há um acidente de trânsito de uma pessoa menos favorecida, e até então o DPVAT fazia esse papel social, né? E a gente também entende, para mim, essa sua reflexão foi fantástica, de que a obrigatoriedade prejudica a consciência também. Não só a consciência, mas também a garantia securitária, porque a pessoa não sabe nem o que ela tem de direito. Foi muito bem colocado isso. Mas a preocupação nossa, não como só corretores, como indústria, né, de seguro, é como vamos conseguir conscientizar a importância do seguro para que uma população consiga ter acesso e compre seguro. A gente entende que existe uma grande fatia do mercado de automóvel que ainda é propícia a comprar seguro. Vida nem se fala, saúde também é gigantesca, mas como é que a gente vai conseguir chegar a essa população e fazer essa conscientização de forma opcional para que elas contratem mais seguros? Vamos lá, Marcos.
eu deixei uma bola quicando, polêmica, né? Mas é importante assim, eu falo por princípio, né? A questão do obrigatório, eu não gosto de pagar nada que seja obrigatório. Por que eu sou obrigado? Né? Eu quero comprar porque eu quero. É a minha consciência de que eu estou praticando o melhor. Então, é só princípio, né? Eu não estou dizendo que não ajuda, né? Porque, de uma certa forma, ele traz pessoas ali para aquele produto, né? Como o próprio, várias indenizações de DPVAT, e a partir dali o camarada fala, poxa, então quer dizer que o seguro tem uma finalidade boa, me ajudou ali e tal, então tá perfeito, tá? Mas a maioria fica com raiva, né? Paga de mau gosto, né? E aí faz a propaganda inversa. Você quer o melhor seguro que hoje a gente tem no país? Vai pro INSS. Aí você fala assim, pô, INSS... Cara, lá você tem tudo, você tem aposentadoria, você tem saúde, você tem uma série de benefícios, mas pouca gente fala. E muita gente faz o quê? Paga de mau gosto, né? Quando, na verdade, se você olhar, meu filho está na Austrália, por exemplo, ele fala assim, pai, aqui não tem nada de graça assim também não. Não é o que é no Brasil, né? E nós estamos falando, olha a diferença dos países, mas a diferença está no conceito, né? Vamos para um segundo ponto de reflexão. Seguro, né? Obrigatório ou não, a gente quer aumentar a proteção securitária da nossa sociedade. Beleza. Só que isso passa por uma série de coisas, uma delas é a economia, né? Então, se a economia não se estabiliza, se a economia não muda, se o brasileiro tem, na sua grande maioria, pessoas ganhando 1, 2, 3 salários mínimos, como é que sustenta? Como é que paga uma educação? Como é que, né? É muito difícil, né? Você parar para pensar em seguro com uma população que mal consegue fechar a conta no final do mês no mercado, né? Então, vamos olhar o que acontece no mundo. Você olha o mercado americano, você olha o mercado europeu, você olha o mercado japonês. Em alguns produtos, você não tem espaço para vender. Todo mundo já comprou. Tá certo? Todo mundo ali já está securitizado, porque aquilo é uma consciência, né? E é uma consciência, muitas vezes, oriunda de dor. O japonês vem grandes aprendizados do japonês vêm em cima de guerra, vêm em cima de tsunami, vêm em cima de catástrofes naturais, né? Então, essa consciência é pela dor. Ele já entendeu que se ele não comprar alguma proteção, né? Então, hoje o brasileiro, é abençoado por Deus. Por mais que você possa reclamar, né? Cara, é um país abençoado. Não tem uma grande catástrofe, né? Mas alguns sinais, ultimamente eu estou falando tanto de sinais, né? Eu tô meio... Não é evidência, né? Não sou vidente nem nada, mas a gente falando assim, o seguinte, né? Vamos falar só de um passado bem recente, né? Nós estamos falando das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente está falando do que aconteceu lá em Petrópolis, Teresópolis, né, no Rio de Janeiro. A gente pega o litoral paulista, né, ali desbarrancaram, né, alguns morros e tudo, perderam-se vidas, casas, imóveis, né, enfim, uma série de coisas. E o mais recente, tem acho que um mês e pouquinho, agora em Minas, né? Então o Baixo, Juiz de Fora, que a gente passou ali por enchentes, você olha o jornal, você olha para a TV, é água descendo, é casa sendo invadida, mais de 2 metros de altura de água, né? Ali, não precisa aprender pela dor, né? Primeiro que a gente precisava, já sabe que ali tem a chance de ter uma enchente é muito grande. Então não pode ter gente ali sem a devida proteção, independente de seguro, esquece seguro, né? Mas já que está, o risco é muito maior, né? Então, algumas seguradoras, quando a gente começou a falar lá do Rio Grande do Sul, quando a gente falava de cobertura de alagamento, aí começa a discussão, né? Como é que você coloca isso? Opcional ou não? Só vai comprar quem passou pela dor, né? Então bota isso numa cobertura, todo mundo paga um pouquinho. Por quê? Porque seguro é mutualismo. Sim. E aí eu volto para a polêmica, né? É obrigatório, tá certo? Só que é obrigatório de quem aceita pagar o seguro, né? Então, discussão para mais de metro aqui, para mais de conversar. Mas o que é importante, eu acho que reforçar? Como é que a gente cresce? Se você olhar hoje para qualquer tipo de seguro, você vai gerar em torno de 20%, né? Pode ser 17%, pode ser 25%. Mas é assim, o vida está ali perto de 20%. Você vai no residencial, está perto de 20%. Você vai para o automóvel, está perto de 20%. Isso não tem a ver com consciência, tem a ver com dinheiro, né? E o que a TOC fez? Aí,
uma coisa que você perguntou lá no começo do nosso bate-papo, né? A Tóquio, ela cresce há 15 anos consecutivos. A Tóquio dá resultado há 15 anos consecutivos. A Tóquio trabalhou incansavelmente para trazer, primeiro para o corretor, né? E também para os nossos segurados, uma taxa mais justa através de redução de despesas administrativas, embarcando tecnologia, mexendo em processos, né, trabalhando com muita responsabilidade com as nossas equipes de atendimento, né? E hoje, a minha palavra-chave dentro da área comercial é produtividade. Né? A gente não precisa, quando muita gente fala, não, para eu trabalhar, para eu ter mais produção, eu preciso de mais comercial, me dá mais headcount, me dá mais funcionário, e a gente fala, mexe aqui, mexe ali, né? E a gente, não vou falar tudo aqui, né? Mexemos na parte operacional, agora estamos mexendo um pouco na parte comercial, colocamos os especialistas, a gente não aumentou o quadro, e a nossa produtividade só aumenta, né? Então, isso é um dos segredos, né, do sucesso. Tem muita coisa por trás disso, mas isso faz com que a gente consiga ter preços melhores, mais competitivos, e aí a gente possa embarcar mais gente na proteção securitária, né? Basta você ver alguns números da Tóquio. 67% dos corretores têm proteção de vida, 51% dos corretores vendem seguro empresarial, 90 e tantos por cento vendem seguro automóvel, né? Então, os seguros, de maneira massificada, eles estão muito bem, obrigado. Porque a gente já conseguiu fazer o primeiro passo, que é o corretor. Ali do corretor para o cliente, aí vem um pouco da oferta, vem um pouco da maneira como se oferta para o cliente, não mais naquela parte tradicional, né? Preço, franquia, cobertura, yes. Né? Tiago, ele tem resposta para tudo. E até aproveitar, viu? Foi fantástico. Não, ele até eu ia perguntar, ele já me respondeu. Antes de você mesmo eu ia perguntar, porque todo mundo pensa, né, que o Koba, ele é japonês, né, e muitos não sabem que o seu DNA é brasileiro, né? Brasileiraço. Mas sabe que eu... Ele é o quê? Ele é do Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você sabe... Dalci, meu amigo Dalci, um abraço aí, torcedor do Grêmio. Esse ultimamente tá sofrendo. Mas é gente boa. Uma hora melhora. É bom que a gente entende que você vai torcer pro Brasil, né? Na Copa agora. Não, você sabe que lá na Tóquio, nas últimas edições de Copa, né, a Tóquio, toda a empresa aqui, Jogo do Brasil, dispensa 3 horas da tarde, vai assistir o jogo. A gente dispensa pro Jogo do Brasil do Jogo do Japão também, tá? Isso é muito bom. Mas só para te fechar essa pergunta, quando a gente teve a fusão Real e Tóquio Marine, né? Todo corretor olhava e falava, você veio da Tóquio e tal, né? Eu falei, não, o olho é puxado, mas eu vim do lado do Brasil, eu sou da Real Seguros, né? Eu vim oriundo da Real Seguros. E aí eu falo que os nossos japoneses lá, né? Os originais de fábrica, e eu sou o genérico. eu brinco, né? Porque essa mistura aí, né? Nippon Brasil, né? Tem um pouco da disciplina, da história, né? Milenar lá do Japão, com o gingá, da capoeira, né, o dendê do Brasil. Ô, Max, do sashimi à feijoada é comigo, não esquenta a cabeça. E aí, a gente ficou curioso em entender essa estratégia fantástica, né, que a Tóquio, com essa mistura Brasil e Japão, faz com que vocês cresçam em passos largos. São 10K, né, de crescimento. A gente queria entender um pouco se isso tem a ver com essa mistura do tempero, da disciplina. Na verdade, do Japão, é 10 bi, né? É 10 bi. 10 bi. Mas, Max, antes, eu queria só um comentário, a gente falando sobre isso, né? Para fechar aquela questão. A gente sabe que a Tóquio vem aí com um produto alto mensal, né? Que é já uma acessibilidade para o público também, né? De poder adquirir um seguro de automóvel. É que você pudesse comentar um pouco sobre esse produto, né? Essa linha de produto nova que existe. A gente sabe que já existia outras seguradoras vindo com isso, mas não a seguradora do porte da Tóquio Marine lançando um produto inovador como esse. Na verdade, eu vou aproveitar a deixa para falar da estratégia da companhia como um todo, porque aí eu já respondo as duas perguntas, né? Quando a gente fala de planejamento, né, é importante, Max,
que esse sucesso, quando quando você fala 10 bilhões, nós fizemos na diretoria varejo, na diretoria que eu hoje lidero, o ano passado, em setembro, nós batemos 10 bilhões, e hoje a gente está com 10,7 bilhões de produção, quase 11 bilhões, né? Mas a companhia já bateu 14,7 bilhões, então nós somos uma companhia de quase 15 bi de produção. Né? Uma companhia que há 10, 12 anos atrás, Max, era de 1,6 bi. Né? Então, a gente tratou muito das dores internas, né? A gente mexeu em processos, a gente mexeu em tecnologia, a gente mexeu e simplificou a parte de produtos, de atendimento, de serviço, a gente desenhou, né? Planejou, fez os planos estratégicos com o foco desse plano estratégico em cima do corretor. Então, hoje, o nosso maior patrimônio são os corretores de seguros, porque a gente consegue, através do corretor, e ter efetivamente, né, a escuta, né, a tal da escutativa. Não adianta você ouvir o corretor e não trazer isso para dentro de casa. Só que a gente faz isso há tanto tempo que hoje é natural para a gente. É natural nós tratarmos as sugestões, as dicas, as reclamações dos corretores. E hoje a gente não trata isso através da área que está sendo criticada ou que está recebendo uma sugestão. Nós temos uma área que controla isso. Isso é interessante. Porque eu mando, Max, precisa melhorar alguma coisa na corretora aqui. Aí o Max, essa área é minha, amanhã eu vejo. Depois de amanhã eu vejo. O ano que vem eu vejo. Né? Só que aí Thiago está do outro lado, fala, cara, eu sou só da área de melhoria contínua. E aí, Max, resolveu? E vai ficar cobrando. Né? Então, hoje, isso é muito forte dentro da companhia. Né? E é por isso que a gente consegue tratar o que vocês mandam para dentro de casa. Né? Então, vem um planejamento, a gente chega em 10 bi, a gente o tempo todo está buscando uma DA abaixo de 2 dígitos, e não é só porque eu quero, é porque eu preciso ter preços mais competitivos, então eu fico buscando melhorias de processos, sistemas, para que eu possa ter realmente um custo de operação mais baixo, e aí ter uma taxa competitiva. Isso está tudo. E um equilíbrio na sinistralidade também. Isso, né? Então, e é óbvio, porque o meu preço, teoricamente, é igual de todo mundo, mas a minha DA é mais baixa. Então, quando eu consigo abaixar um pouquinho, a sinistralidade é igual para todo mundo. Né? Igual que eu quero dizer, é óbvio, né? Um veículo, uma região, um perfil, né? E está muito nos gurus ali da nossa área técnica. Né? Atuária, né? Os atuários, né? A galera que cuida de precificação. Então, o cara aposta em um determinado perfil, ele estuda um determinado perfil, e a partir dali a gente consegue extrair melhores resultados, né? O nosso estudo se confirma. Né? Então, isso é muito bacana. Então, essa parte de planejamento, os 10,7 hoje bilhões da companhia, representam, minha diretoria dentro da Tóquio, representa 72,4 da companhia. O fechamento dos últimos 12 meses, né, até o mês de março, nós temos hoje 72,4 de participação. Né? Isso é a contribuição de corretores como vocês. É muito bacana essa sua fala, porque a gente se sente realmente abraçado pelo Koba. Koba, ele teve sempre essa aproximação junto do corretor, conhece as dores, já trabalhou em corretor. Eu acho que todo diretor de uma companhia seguradora tem que ter essa essência, tem que ter essa noção. Minimamente estagiar numa corretora. ele pode trabalhar na companhia, não tem problema, mas fala, posso trabalhar na dose aqui uns 15 dias aqui para entender as dores do corretor, né? E aí eu volto. Planejamos, executamos, chegamos em produtos. O que eu disse? A gente começou a simplificar produto. A gente começou a olhar para produto que você pedia. Então, se você olhar a linha do automóvel, a gente, no primeiro momento, nós recuamos. A gente tinha precificação toda errada. Então, a gente recuou. A gente colocou carteira para fora. E depois a gente veio crescendo. E esse crescimento de quase 15 anos consecutivos é baseado nisso. E aí a gente foi para o automóvel, o autopasseio, um automóvel mais simplificado. A gente foi para 2 rodas, vamos trabalhar as motos. A gente chegou no caminhão leve, fomos para o caminhão pesado. E agora, nesse momento, a gente começa a trabalhar com rebocadores também. Né? Percebe que é um caminho? Dentro do automóvel, a gente vai para vários produtos e a gente chega em algum momento que o tipo de cliente mudou. Né? Não é o cliente tradicional que vai pagar 12 meses, é aquele camarada
que ele está ali, vai vender um carro, alguma coisa, o que ele precisa? O auto mensal, né? E a gente, não que a gente não soubesse, é que a gente não estava no momento correto para implantar, para lançar um produto como esse. E na linha do auto mensal, Thiago, a gente veio lançando o Viagem, que tem aí seus 2 anos de lançamento, o Funeral, que tem 1 ano de lançamento. Um produto que eu venho cutucando os corretores é o Cyber. Por quê? Porque o Cyber, você pode gostar ou não, pode ser obrigatório ou não, mas daqui 2, 3, 5 anos, você vai ver todo mundo desesperado por conta do Cyber. Por quê? Porque hoje as redes sociais são inundadas de hackeadores, né? O tempo todo, quem é que no Brasil, né, tem nos seus equipamentos uma proteção 100% para você garantir que não vai ter qualquer invasão, qualquer hacker entrando dentro da sua rede. E a rede da corretora, da Dósia, o que tem lá dentro? Nome, CPF, idade, declaração de saúde, em alguns casos documentos, né, veículo, propriedade e tudo mais. Dados sensíveis, né? Todos os dados sensíveis, né? Então, a minha provocação, a gente acabou de lançar um Cyber, a gente acabou de lançar um INO Saúde, um responsabilidade civil da área médica, né? E são produtos que muitos corretores, com receio, porque está vendendo bem um outro produto, amanhã eu vejo, amanhã, né? E aí vai abrir de novo aquele papo lá de 5 clientes, 5 corretores diferentes, né? Aí alguém vai ofertar o Cyber. O Cyber é um produto que vai ficar cada vez mais interessante, né? Cada vez mais necessitado. Aí o cara tem um bom atendimento. Cara, isso aí foi bem. Então, me dá agora tua frota, me dá teu vida, me dá... E aí o corretor que ficou ali parado começa a perder um pouco desse cliente, né? Então são vários produtos novos. De novo, eu reforço. Quando o corretor tem a vida do cliente, ele é especialista de cliente, concorda? Tudo fica mais fácil, né? Porque realmente você tem o cliente na mão, você tem um olhar 360, né? Então, acho que isso facilita muito o corretor e o mercado. Thiago, que baile, viu? Agora, eu pensei que eram os 4C. Ó, e tá tudo por aí, né? Não, mas você vê, aliás, você comentando de 4Cs, né? Vocês vão até estranhar o que eu vou falar, né? Mas antes, o que é 4C, né? Não, então, vocês vão estranhar o que eu vou falar. Porque dentro dos 4Cs, às vezes dói quando a gente fala assim, o primeiro C da Tokio Marine é o colaborador, né? Aí todo mundo, peraí, Tóquio, o cliente não sou eu, o corretor de seguros, né? Então, eu que tenho que ser o primeiro. Não. Quando eu tenho um time bem treinado, quando eu tenho um time bem cuidado, quando eu tenho aquele time que diz assim, eu visto a camisa da companhia, né? Eu visto a camisa da Tokio Marine, eu trabalho mais feliz, eu trabalho mais dedicado, eu trabalho comprometido, né? Então, esse é o nosso primeiro C, né? Aí vem o corretor. Aí o cliente pode falar, mas por que o corretor primeiro? Eu que pago a conta, né? Mas o corretor bem atendido, o corretor que tem parceria com a Tokio Marine, o corretor que entende que a gente é uma companhia responsável, inclusive em toda a parte de ESG, governança, toda a parte social, né? E paga, indeniza sinistros decorrentes de Covid, né? Que dá seu apoio nas enchentes, né, seja de uma forma ou de outra, seja ali em Minas, seja lá em Porto Alegre, seja no interior, no litoral paulista, né? Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente tenha uma proximidade maior com o cliente, né? Porque o corretor confia na companhia. Então, quando ele pode, tá bom, você quer comprar a companhia Copo? Você pode comprar, mas eu prefiro que você compre com a Tokio Marine. Porque eu, corretor de seguro, eu tenho. Então, essa relação, eu aposto, os seus clientes, eles não compram às vezes a Tokio, eles compram o que vocês indicarem. É verdade? Porque eles confiam na corretora, né? E aí, por final, quando esse ciclo todo está encerrado, e aí todo mundo faz parte desse jogo, que é olhar para a comunidade, né? Esses são os 4 Cs. Quando a gente chega na comunidade... mas é importante, quando a gente chega isso, assim, já no Japão, a gente trabalha muito forte com uma filosofia que a gente chama de Good Company, né? A gente tem dentro da filosofia Good Company, Antes de eu perguntar, ele já responde.
Ah, já estava lá? Já estava? Um dos pontos ali que eu adoro falar é olhar além do lucro. Né? Então, sabe aquela máxima das décadas de 90, 2000? Não, o camarada olha o sinistro pelo ponto de vista de como eu consigo negar esse sinistro, né? E a gente fala totalmente o contrário. Ultimamente eu comemorei lá com a equipe do Adilson, que é o nosso diretor da parte de operações, tecnologia, e sinistro, nós indenizamos um sinistro de danos elétricos em 32 minutos. Aí todo mundo comemora. Eu não quero guardar o sinistro para... daqui 30 dias eu pago. Eu já analisei, mas só solto o dinheiro daqui 30 dias. Né? A gente comemora isso. Isso é importante que o cliente saiba. Né? Que companhias como a Tóquio e tantas outras grandes companhias de nível, né, trabalham para cada vez melhorar a percepção do consumidor. Né? E não tem mais aquilo do passado de ficar segurando o sinistro. Né? Isso, década de 80, 90, acontecia muito isso. Né? Não, espera o dia 30 para a gente pagar o sinistro. Né? Mas hoje em dia não existe mais. A gente é cobrado o contrário disso. Isso é muito forte. É uma história fantástica, né, Tiago? A gente está realmente, como eu digo, é um baile que a gente está tendo aqui hoje, de informação, de conteúdo, falando de passado, de presente, de mercado, de produto, de culturas, né? Falamos até de futebol. Até de futebol. Agora, vamos trazer uma realidade dos fatos. Nosso país, ele cresce, de fato, gigantesco, né? De forma gigantesca, em especial no Nordeste. Eu acho que o Nordeste hoje, diante do nosso mapa aqui, ele tem um celeiro de oportunidades, a gente vem conversando sobre isso. Sergipe não é diferente, né? Hoje nós estamos aqui em Sergipe, no nosso Cash. São vários investimentos, investimento no agro, com milho, com a bacia leiteira, energia, com gás, com petróleo, né? E a cidade do turismo, e a gente entende que todas essas áreas de crescimento precisam de seguro, né? E a gente entende o papel da companhia seguradora diante de uma proximidade junto aos corretores. E são muitos ramos, até como você citou, do cyber e outros ramos, que muitos corretores não têm essa habilidade em determinado segmento. Então, a gente faz meia-culpa, né? Porque a gente, de vez em quando, não oferece, porque não quer, mas às vezes é porque não tem muita habilidade, precisa dessa informação. Nós temos a Escola Nacional de Seguros, mas a gente entende que são muitos corretores para a Escola Nacional de Seguros sozinha conseguir atender. Temos uma estrutura aqui hoje de sucursal, da Tóquio Marine. Um abraço para a Cibele aí, que vem fazendo um trabalho fantástico, junto a todos os corretores, com a sua aproximação no dia a dia, com eventos, com treinamentos, né? Liderando o Sindiceg, inclusive agora no dia 3, né, Tiago? A gente vai ter uma corrida, 3 do 5 de 2026, onde ela está capitaneando todas essas ações aqui. Então ela tem essa proximidade, mas a gente entende que não é a realidade também de todas as companhias seguradoras. Então, nesse cenário, nessas oportunidades gigantescas que nós estamos tendo aqui no estado de Sergipe, como é que a Tóquio se coloca diante do mercado, diante das oportunidades e na proximidade junto aos corretores, para que, de fato, esses corretores possam manter não só as riquezas que nós temos no nosso estado, mas que essa comissão fique em Sergipe, né? E que essa produção também vá para a nossa sucursal. Vamos lá. Acho que a palavra para mim, quando eu começo a me referir sobre determinadas regiões, e aí vamos falar de Norte e Nordeste, né, vamos juntar duas regiões aqui, é oportunidade. Tá? Se você olhar para o Brasil inteiro, se você olhar para aqueles dados que a gente comentava, Thiago, de quantos por cento tem seguro de vida, residencial, automóvel? 17, 20, 25, 20%. Né? 1/5 da população. Mas quando a gente olha para Norte e Nordeste, alguns desses cenários são bem menores. Né? Isso trazido com muita propriedade pelo Ronaldo Dalcin. Acho que ele já bateu um papo aqui com vocês também. Né? Então, já é figurinha carimbada da casa. Tá em casa, tá em casa aqui. Mas o que é bacana? Quando a gente começa a olhar para esses dados, a gente vê um pedaço que também acontece no Brasil inteiro, que é cultura, né? Consciência da aquisição. Mas quando você olha para outra ponta desse cenário, você vê seguros sendo feitos por corretores de São Paulo, corretores do Rio de Janeiro, corretores de Minas, e aí Max fala assim, essa comissão tem que ficar aqui, o seguro tem que ficar aqui. Legal. Mas se o corretor não se capacita,
Se o corretor, eu já fui, Max, assim, isso não é nenhuma acusação, não é nenhuma vergonha, né? Mas se você entra numa sala, né, com 100 corretores, 500 corretores, 1000 corretores e perguntar quem sabe falar sobre um cyber, pouquíssimos vão levantar a mão. Pouquíssimos. Né? Se você perguntar como é que faz uma colocação de risco de um property, boa parte não sabe para onde ir. Né? Então, tem alguns caminhos para isso. Né? Você precisa ser especialista em tudo? Eu, Koba, não sou. Né? Eu tenho um time de especialistas. Se eu precisar falar sobre seguro ou garantia, eu vou chamar minha diretora lá, a Carol, eu vou chamar o Jean, que é o cara especialista comercial nesse produto, eu vou chamar o Bruno, que é o especialista aqui da região. Né? Se eu vou falar de vida, eu vou chamar a Nancy, que é a diretora do produto, vou chamar a Rô Spack, que é a minha superintendente nacional, e assim eu vou conseguindo conduzir esse trabalho. Né? Então, é muito difícil, né? Quando a gente tem diversas oportunidades que a gente vê escorrer pelos dedos das mãos. Né? Eu tive, alguns anos atrás, olha que loucura, né? Pego o avião, desço em Recife, sou operado em Recife. Né? Tive uma crise de apêndice. Aí eu fiquei 5 dias na casa do Ronaldo, né? Essa fica para depois, sabe aquela conversa dos bastidores, né? Aí depois eu conto para vocês um pouco do que é o Ronaldo, né? Mas o que foi muito bacana, naquele dia eu descobri que o segundo maior polo brasileiro estava em Recife, de médico, né? De medicina. Né? Fui muito bem atendido. O médico que me atendeu foi um cara, assim, super esclarecido, super competente, né? E você não imagina essas coisas, né? Aí, daí você começa a traduzir. Pô, se tem ali um polo médico, daqui a pouco eu descobri, tem um polo de tecnologia, os hubs de tecnologia estão ali em Recife também. Espera um pouquinho, tem coisa pra caramba. Você sabia que uma das maiores apólices do Norte-Nordeste aqui, da nossa diretoria de varejo, saiu de Natal, saiu da sucursal Natal de Mossoró, né? Uma cláusula de retomada de um corretor dessa região, e o negócio era de onde? Paraná. Aliás, eu nem sabia que era o Paraná. Ontem que eu num bate-papo com o Ronaldo, e aí ele falou, pô, o negócio é do Paraná. Eu só falava que era de Mossoró, mas eu não sabia que era de uma obra do Paraná. Né? Então você percebe que hoje as distâncias encurtaram, né? Hoje tecnologia, videoconferência, você pode tratar qualquer negócio de qualquer canto do Brasil. Né? Então, posto isso, o que eu queria mostrar para vocês? Onde que a Tóquio vem investindo? Se vocês olharem para um mês atrás, nós estávamos no Carnaval de Salvador. Historicamente, a gente nunca patrocinou eventos assim para a população geral, era mais eventos para corretores. Você vai olhar, todos os anos, um dos maiores estandes do Congresso, do Conec, eram um dos nossos. Né? A gente esteve aí, recentemente, também em março, no Consegni, no Congresso Norte e Nordeste. Maravilhoso. Né? Nosso stand estava abarrotado, e é o que eu gosto, né? Que é gente com um sorriso largo, atendendo o corretor, porque ama atender corretor, né? Então, por isso, o pessoal fala, mas qual que é o segredo? O segredo é atender com vontade, com amor, né? Muito bem. A partir dali, olha o que a gente está falando. Uma cláusula de retomada feita em Mossoró, né? Investimento da Tóquio, no Carnaval, no Consegni. A gente fez um belo de um almoço antes do Congresso, ouvimos os principais corretores ali da região, né? E é impressionante, sempre tem algo a mais para fazer. Nós estaremos agora no norte, lá em Paritins, né? Também como patrocinador master, né? Estaremos lá. Em junho, exatamente, né? Lá se vai mais um final de semana que eu vou trabalhar, né? Minha mulher tá adorando, né? Mas, de novo, com muito amor, com muito carinho, tá lá com os nossos amigos, os corretores, né? Depois a gente vai para o sul do país, a gente vai para o Oktoberfest, né? Então tudo isso, tudo bem que o Oktober tá fora aqui da região norte e nordeste, mas o que eu quero mostrar para vocês, nós estamos em propaganda de TV, a gente está em eventos esportivos, a gente está em rádio, a gente tem investido muito. E eu não sei se vocês olharam esses números, mas o maior crescimento dos últimos meses do ano passado foi das regiões
Norte e Nordeste. O automóvel foi o maior crescimento. Né? Viva o Nordeste. Mas nem sempre foi assim. Só que a gente começou a olhar, o índice de renovação era menor, o índice de fechamento era menor, o nosso índice inclusive de atendimento, a NPS era menor. Né? Então a gente começou a mexer em tudo isso ao longo de alguns bons anos, né? E agora a gente vem no momento que essas regiões devem começar a aumentar a participação, o share delas dentro da Tóquio. Né? E o que quer dizer o seguinte, aguardem, tem muito mais coisa vindo para Norte e Nordeste. Então, o corretor pode ficar na esperança que essa comissão vai ficar aqui no Nordeste. E vai ficar, por quê? Porque a Tóquio tem um time de especialistas. Isso. Se o corretor não tem o conhecimento necessário para tratar o assunto, ele pode procurar a companhia. Né? Porque eu falava, inclusive, de parceria. Você pode fazer parceria com outro corretor. Né? Mas se você quer vender um produto, uma companhia, né, não tem a necessidade de fazer uma consultoria, mostrar 3, 4, 5 propostas, né, e vai com a Tóquio, nós vamos fazer de tudo para fechar esse negócio com o corretor. Né? Liga, né, Tiago? E a gente faz isso, e olha que como isso é gostoso de ver a evolução. Né? Os nossos comerciais, a equipe da CIBEL, tratava todos os mais de 90 produtos. Né? Mas uma hora você não consegue dar conta. Então a gente criou a equipe de vida. Aí, que é uma equipe especialista, mas a equipe de vida cuidava de tudo de vida. Né? O que a gente fez 2 anos atrás? 2 ou 3, a gente separou. Então hoje eu tenho uma equipe de vida que só cuida de PJ e outra que só cuida de pessoa física. Né? Então é especialista do especialista. Tá certo? Aí agora a gente acabou. Ano passado nós criamos uma equipe PJ. Né? Só para esclarecer, PJ é tudo que não é, na Tóquio, é tudo que não é automóvel, portanto frota, né, tudo que não é RD massificados, condomínio, fiança e residencial, e tudo que não é vida. Todos os demais produtos, empresarial, transporte, garantia, INO, DNO, cyber, agro, equipamentos, tá tudo ali dentro. Né? São mais de 50 produtos dentro da diretoria de produtos PJ. Né? E aí a gente tem uma equipe, e nós acabamos de contratar o Renato Almeida, um cara sensacional, admirado pelo mercado, e ele começou agora, acho que ele deve estar completando 1 mês de casa. Né? Então, Renato, se prepara aí, porque tem muito trabalho para você. Viu? Não pensa que vai ser essa moleza toda, não. Olha, né? Mas aí... eu vou dizer uma coisa, tá? Eu sou muito satisfeito, né, de ter essa parceria com a Tóquio Marine. A equipe aqui de Aracaju, né, que é capitaneada por Cibele, toda a equipe é muito competente, né, e a gente sente essa aproximação, né, rasgando seda não. Né? E o que sente mais confortável enquanto corretor é realmente saber que ao buscar a companhia, lá vai ter um leque muito imenso. Né? Então, é tipo, a gente fala que a dose é como se fosse o posto Ipiranga, né? Todo mundo que vai lá, olha, lá, posto na Ipiranga. dose tem. Na dose tem. Lá que a dose tem. E eu me sinto que acho que a Tóquio também é como se fosse o posto Ipiranga. É isso aí. Então, se não tem em algum lugar, vá na Tóquio, a Tóquio tem. Né? Então, vocês estão de parabéns, porque praticamente a gente sabe, né, na trajetória aí desse mercado, existiam poucas companhias que têm uma multiplicidade de oportunidades. E hoje a gente vê na companhia Tóquio que tem, né, onde a gente poder realmente se apoiar, né, e dada ainda essa competência, ou seja, de ter profissionais realmente capacitados para apoiar as demandas, que não são muitas. Não tem realmente hoje, né, no nosso país, você que acompanha, que roda o Brasil todo, um corretor que seja especialista em tudo. Não tem como. É impossível. Ainda que ele queira, ele teria que formar uma equipe muito, muito grandiosa para poder fazer isso. Né? Salvo algumas pequenas ressalvas no país que possa ter isso, como um grande centro, como São Paulo, mas eu até digo, né, a gente tem uma especialidade na corretora, que é o seguro de aluguel, né, seguro de aluguel, seguro imobiliário, eu queria só viver disso, mas na nossa região, infelizmente, não é possível, né, apesar da nossa grande especialidade nesse segmento e em outros segmentos, né, então a gente teve que se especializar em mais de um, que um só não fecha a conta. Mas é isso, eu queria expressar, né, aproveitar essa ocasião para expressar nossa gratidão à Tóquio Marine, né, por toda essa parceria, e aí reforçar, né, para todo mundo que está nos assistindo, né, quanto grande realmente é a Tóquio e quanto grande é a nossa satisfação de tê-la aqui, né, no nosso podcast. O prazer é meu. Estamos chegando já naquela reta final, né, e assim, eu gostaria de fazer aquele bate-bola final para que
de forma espontânea, você possa se expressar. Nada difícil, né, mano? Não, coisa simples. Uma pergunta com uma palavra e uma resposta. Dizendo, não vai perguntar o salário. Ó. Mas, meu amigo, é um bate-bola. A gente vai fazer pergunta. Com uma palavra, você tenta responder. Se der certo, deu. Se não der certo, também o que vale. Tá tudo em casa. Até porque não é combinado, então vamos lá. Então vamos lá. Oba, seguro de vida é? Amor, genuíno, segurança. Maravilha. Você pediu uma palavra, eu já mandei 3. Não se preocupe, fica à vontade e agora eu lhe pergunto. Família é? A família é tudo para mim. Família, assim, dentro do topo da pirâmide é onde eu vou sempre ter a minha segurança, né? É onde eu recorro, é onde você é o mais puro possível, né? Então, ali a gente tem tudo para eu estar aqui trabalhando, para eu estar aqui com vocês, eu tenho alguém sustentando a minha base, né, que é a minha esposa. Eita, peraí. Esse cara não bate bola. Mas para segurar toda essa base interna, né, você precisa ter uma parceira muito forte. É o lado humano. Meu amigo, e agora? Bora. Corretor é? Corretor é o nosso parceiro da vida, é o foco e é o centro das nossas atenções. E agora, a Tóquio Marine é? Tóquio é minha casa, eu tenho, como eu disse, 27 anos de companhia, 42 de mercado, é aqui que eu quero encerrar minha carreira. Maravilha. Proteção é? Proteção é um mundo mais seguro, é um mundo cheio de oportunidades. Proteção é trazer segurança, inclusive para aqueles que não têm possibilidade. O maior erro do cliente é? Deixar de contratar seguro, se possível com a dose de seguro. Muito obrigado. Mas ainda falta. O futuro do seguro é, Cuba? Gigante. Nós temos aí muita coisa para fazer, muitas oportunidades. A gente falou várias vezes aqui de 20% da população com acesso à proteção securitária. Tem muita coisa para fazer. Tem produto novo, tem nicho de mercado, tem pessoas que não entendem a falta da proteção, né? E o nosso papel como mercado, né, como indústria securitária, é isso. Show. Não, posso dizer uma, né? Posso perguntar aí. Pode. O meu vai ser o mais difícil. Então, mano. Thiagão, cuidado, hein? Cuidado, hein? Não, é facinho essa. Palmeiras é? Rapaz, o maior. E olha o que eu vou falar. É o maior do mundo. É isso aí, Thiago. Então, estamos chegando ao fim, né, desse bate-papo. Muito bom, né? Muito descontraído. E a gente aprendeu bastante. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você. Né? Como eu já disse, né? A gente é quase fã de carteirinha da Tóquio Marine, né? E de todos vocês. E eu queria, nesse final, né, que você pudesse deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre proteção, sobre seguro de vida. Fique bem à vontade, o que você quiser, né, para deixar essa mensagem final aí, né, o que você quiser falar. Fique à vontade. Maravilha. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, participar do podcast. Eu gosto muito dessas oportunidades além fronteira, né, para que a gente possa comunicar para pessoas que não sejam só da nossa indústria, né? A gente tem uma oportunidade gigante nesse país, né? E aí eu estou falando do país, não estou falando só da indústria. E quando você olha para essas oportunidades, a própria indústria securitária pode crescer. A gente tem um PDMS, um alvo para 2030, 10% do PIB, né? E todo mundo olha como uma meta, eu olho como um sonho, né? Algo que está se realizando dia a dia. Eu entendo que muitos empresários, muitos chefes de família, né, precisam realmente entender a importância do seguro, né, a proteção pessoal, financeira, familiar e patrimonial, né. Os corretores, muitos deles precisam entender também a importância de fazer esse processo de divulgação, né, não só de um produto, né, não só de um determinado serviço, mas da importância da indústria, que os corretores falam muito que as seguradoras têm que fazer esse papel, e eu entendo até
que isso é muito mais forte, tanto que o cliente compra seguros que vocês indicarem, né? Portanto, o corretor tem esse papel importante de conscientização, né? Então não adianta falar só de um produto, tem que falar da importância do seguro. Maravilha, muito obrigado, viu? Me sinto honrado, foi um baile, realmente é uma lenda. Nós estamos agora com o 11º episódio, né? Com esse baile realmente, né? Eu sou muito grato, né? Eu sou oriundo do ramo de vida, eu já acompanho o seu trabalho, então até me emocionei quando falei um pouco do seu trabalho voluntário lá em São Paulo, no Clube de Vida, né? Agora saiu certinho. Isso. Né? E fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado mesmo. A casa é sua, né? Sempre verdade. Que estiver por aqui, nos visite para que a gente possa estar criando essas oportunidades de levar conhecimento, levar informação, né, Tiago? Que esse é o propósito. Que estamos chegando ao final, né? É isso mesmo. Obrigado por tudo, tá? E sempre volte, né? Quando voltar, vem aqui no DosaCast, né? Para estar participando sempre. Tá bom? Tá fechado. Muito obrigado a vocês que assistiram esse 11º episódio, né? A satisfação ver tanta informação, tanto conteúdo, né, importante para o nosso crescimento e o crescimento desse mercado e da proteção, que é o nosso maior objetivo, proteger pessoas, né, proteger o futuro. Fiquem ligados nas nossas redes, curtam, compartilhem, né, e nos sigam para sempre ter essas informações. Um grande abraço e até o próximo episódio. Clica no sininho. Tchau.